Noite Valinhos. ZYD 825 Rádio Valinhos FM. Operando em frequência modulada 87,9 MHz. Rua Padre Manuel Guinot, número 74. Telefone 19 38 71 15 23. Rádio Valinhos FM 87,9. A voz da nossa gente. Esse programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. A Rádio Valinhos, a voz da nossa gente, apresenta o programa Não Há Nada a Rejeitar. Sua vida sob uma nova perspectiva. A apresentação, Castiere Stackflat. Boa noite, gente linda. Sextou aqui na Rádio Valinhos FM, no programa Não Há Nada a Rejeitar. Hoje temos uma convidada que vai entrar com a gente daqui a pouquinho online. Estamos ao vivo na Rádio Valinhos FM 7.9, no YouTube da rádio e no Facebook da rádio. Compartilhem com os amigos de vocês para estarem aqui com a gente ao vivo. Mande a sua pergunta aqui no YouTube, se vocês quiserem participar. E vamos ao que interessa. Hoje o programa recebe Mabel Mask. É uma mãe, uma mulher que sofreu violência doméstica, que vai contar aqui pra gente a sua história. E um dos pontos que eu quero tocar com vocês, né? Nós temos trazido muitos casos e relatos de relacionamentos abusivos. E tem um intuito para isso, né? Hoje eu tenho um projeto que visa a diminuição do feminicídio e da violência doméstica. E engloba muitas outras coisas além da vítima, além da dependência emocional. Vocês que acompanham o meu trabalho sabem que eu sou psicanalista, escritora, escrevi um livro falando um pouquinho sobre relacionamento abusivo. E hoje o meu projeto está ganhando um pouquinho mais de voz. E eu estou trazendo mulheres que precisam também contar a sua história aqui na rádio, para que muitas pessoas comecem a se conscientizar sobre a dinâmica da violência. Nós não contamos histórias para alarmar ninguém, mas que as pessoas possam conhecer a dinâmica da violência para prevenir tragédias. Quando a gente fala sobre isso, quando a gente entende a dinâmica, os comportamentos e o padrão, a gente consegue prevenir uma tragédia. Seja num relacionamento amoroso, ou um relacionamento com um amigo ou um membro de família, porque a gente sabe que a violência acontece de maneira relacional, né, em vários âmbitos. E agora vamos receber aqui a minha convidada, Mabel Mask, e a gente vai ouvir um pouquinho da história dela. Ela vai entrar aqui com a gente online. Oi, Mabel, tudo bem? Boa noite, Olá. querida, bem-vinda. Tudo bem? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, Casti, com todo carinho. Eu recebi esse convite para falar desse tema que é tão importante, tão relevante e hoje se torna essencial na minha vida falar sobre isso e ajudar mulheres. Obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Eu tenho visto, eu conheci a sua história através do Instagram, assim, a primeira coisa que eu fiz foi te mandar uma mensagem te convidando, principalmente não só pela história, para contar a história, mas porque você transformou isso num propósito, né? Você tem ajudado outras mulheres, o seu projeto é lindo e eu quero muito falar sobre ele. Mas antes disso, se apresenta aqui para o nosso público, fala quem é Mabel Mask antes da gente entrar aí dentro do seu contexto. Olha, eu acredito que hoje posso falar que Mabel Mask é uma mulher muito corajosa, que em meio a dores ela encontrou força, fé. E eu sou mãe, então acho que uma mãe de verdade vira uma leoa, né, para defender os seus filhos. E eu eu tenho certeza que os meus filhos são a maior motivação da minha força, do meu levantar, do meu lutar. Então, hoje eu me encontro nesse lugar de uma mãe guerreira e mulher que luta por outras mães e também crianças. Que lindo, bacana. Bom, vamos lá. Eu vou fazer algumas perguntas e a gente vai conversando. Eu queria entender primeiro quando essa história começa.
quando você conhece o seu parceiro, só para contextualizar, ele é o pai dos seus filhos. Isso, ele é o pai dos meus filhos. Nós nos conhecemos no ano de 2012. Então, a partir daí, assim, para deixar bem claro que muitos acreditam que ele é estrangeiro. Não, ele é brasileiro. Então, nós nos conhecemos aqui, na cidade de Santa Catarina, onde nós tivemos nosso primeiro filho. E aí, nós fomos embora do Brasil, com o meu bebê, tinha 7 meses na época, o Tomás. E aí, nós nos mudamos, fomos morar nas Ilhas Caimã, no Caribe. Moramos por alguns anos lá. Depois, morou quase um ano no Panamá. E, por fim, fomos para os Estados Unidos, para o norte de Miami, onde a nossa segunda filha nasceu. Tá. E aí você conheceu ele em 2012, você teve filho depois de quanto tempo? Quase 2 anos. Tá. Como que era o relacionamento com ele no início? No início, hoje eu digo que é clichê falar, né? Uma mulher vítima de violência, eu percebo já que é clichê falar que era maravilhoso. Que era um conto de fadas, que era tudo incrível, muito amor, muito envolvimento, declarações de amor, muitas provas de amor. Muita intensidade, né? Muita intensidade, muita intensidade. É o amor dos sonhos, assim. Você acredita que você encontrou o príncipe encantado e você foi presenteada com o melhor homem do mundo. Peraí, só. Ô, Léo, tem como aumentar um pouquinho? Estamos ao vivo, gente. É assim mesmo. Quem sabe faz ao vivo. Ok. E aí, quando que você foi perceber conscientemente, tá? Porque eu acredito que mesmo no início com a intensidade, sempre tem um pouquinho do abuso, mas a gente não percebe, né? Quando que você foi ter a consciência de que você estava num relacionamento que tinha agressão ou violência, seja ela verbal ou não? Olha, hoje a Mabel, que tem o conhecimento do que é a violência doméstica, porque eu digo que eu sou uma antes e uma depois de ter fugido de casa. Então, hoje eu consigo identificar muito facilmente que desde o início era assim. Desde o início existiam muitos sinais, porém eu não tinha a mínima noção do que era a violência doméstica. Né? Venho de uma família estruturada, pais casados há 40 anos, nunca ouvi falar sobre violência doméstica, era um assunto que nunca permeou a minha família, minhas amigas, eu não ouvia falar sobre isso. Era algo muito distante. Então, foi muito difícil identificar que eu estava em um relacionamento abusivo, até porque, né, não era se falado sobre isso. Na época, há 15 anos atrás, não se falava sobre isso tão abertamente como hoje, né? Então, eu foco muito nessa questão, porque assim, hoje a gente tem muita informação na internet, até confunde um pouco as pessoas, porque todo relacionamento tem problemas. E às vezes as pessoas até se perguntam, nossa, será que eu estou num relacionamento abusivo? E às vezes é só uma dinâmica natural de você se encaixar. Mas quando a gente está falando de violência doméstica, a violência, ela progride. Conforme a pessoa, o agressivo ou a agressiva, ela vai tomando um pouco mais de consciência e tendo mais poder do que ela consegue, isso vai progredindo. Você percebe que isso aconteceu com você? Com certeza. Com certeza progrediu e foi assim de uma forma muito sutil. Nos 10 anos que nós estivemos casados, foi algo muito sutil para aquela Mabel. Mas essa foi algo progressivo e até rápido, diria assim, né? Então, eu vejo que era sempre aquele ciclo da violência, né? Então, nunca era só ruim e também não era tão bom. Então, assim, eu costumo dizer que o relacionamento que eu tive, ele me levava nos mais altos montes e nos mais profundos vales. Então, é um relacionamento que eu vivia, né? E acredito que pela minha fé, por ser uma mulher cristã e ter, assim, idealizado muito o casamento, né? Eu falei, meus pais, 40 anos casados, não via briga dentro de casa, eu via sempre esse amor, essa amizade entre eles, cumplicidade. Então, esse era o casamento que eu idealizava para mim. E dentro da minha fé cristã,
também era um casamento que eu queria. Então, logo que eu terminei a escola, eu fui para o seminário, né? Eu cursei teologia, o meu sonho era ser missionária. Então, eu sempre tive muito essa raiz cristã, né? Esses princípios, esses valores. Então, os valores bíblicos, eles pesaram muito para mim. E hoje é um dos temas que eu falo, porque eu consigo entender muito o que as mulheres muitas vezes passam dentro desses relacionamentos, aonde o meu agressor, então, pai dos meus filhos, ele era o diácono da igreja. Então, era tudo muito complicado, né? Você acredita que ele vai mudar, que Deus transforma, que Deus faz, que você tem que perdoar, que você tem que ganhar a sua casa em silêncio, né? Então, isso tudo se construiu dessa forma, assim. Para mim, foi realmente muito difícil entender que eu precisava fugir dali. Quando que, se você puder dar exemplos, assim, das violências sutis, assim, quando você ainda não percebia que era violência, o que ele fazia? Muita violência psicológica. Violência psicológica no sentido, assim, dele ser do estado do Rio de Janeiro, né, da cidade do Rio de Janeiro. Então, é muito diferente da cidade de onde eu vim, Santa Rosa, Rio Grande do Sul, interior. Então, eu lembro de falas assim, volta lá para aquele potreiro de onde você veio, né? Potreiro, para quem não sabe, é um lugar onde tem grama, onde as vacas ficam, né? Os bezerros, enfim, é um lugar de roça. Então, tinha muito essas falas, né? Olha de onde eu tive, embora não seja verdade, mas ele falava muito isso, sempre como se ele tivesse me resgatado de uma vida, entendeu? Então, eu comecei, hoje eu olho desde traições, muitas traições no início já do relacionamento, inclusive até eu já narrei, né, no meu Instagram, onde eu encontrei a amante com 7 meses. Então, uma barriga enorme, eu fiquei com então temporada de 3 meses. Então, foi algo muito complicado, sabe? E hoje eu lembro muitas falas de palavrões, coisas que eu não era acostumada, xingamentos, de sempre eu era louca, lenta. Então, é difícil, assim, eu retornar tudo e lembrar exatamente o que, de fato, né? Tinha um jogo de arrependimento? Por exemplo, ele brigava, xingava e depois ele chorava e fazia um drama. Como que era? Inclusive, assim, uma das primeiras vezes que eu tentei divorciar, quando a gente já... E, assim, eu vejo que na minha história, foi muito aquilo que também se repete em outros ciclos. É o distanciar da família, é o isolar a vítima, né? Quanto mais a vítima está isolada, mais fácil é de manipulá-la. Então, eu ter saído do país com um bebê pequeno, mãe de primeira viagem, na época eu tinha 25 anos, né? Sem muita vivência, ter ido morar em outro país, literalmente numa ilha do Caribe, no meio do nada, ali eu comecei a pegar ele com muitas mulheres, amantes, então eu me vi muito isolada com a questão do idioma, né? Então eu não trabalhava, eu ficava só com o filho, e ali eu fui vendo todo esse ciclo, né? Esse desenrolar até que a primeira eu saí da ilha e pedi o divórcio, foi justamente isso, essa questão do arrependimento, né? Aí eu lembro que foi então que ele voltou para o Brasil, onde eu já estava aqui na casa dos meus pais, e ele voltou falando que ele tinha conhecido Jesus, que ele estava arrependido, que ele queria a família de volta, que eu era o amor da vida dele, que eu era o anjo na vida dele, que ia salvar ele. Todo aquele peso, né, de arrependimento, eu seria alguém que faria naquele momento. Então, sempre tiveram muito essa questão de arrependimentos, né? É o modo operante, né? Eu sempre falo isso, porque ele perde totalmente o controle. Quando ele perde o controle, e assim, vale eu falar, as pessoas não gostam que eu fale isso, mas
quando ele perde o controle, na mente dele, tá? Na mente dele, ele entende que ele ama e que ele não pode perder. Por isso que parece muito real o arrependimento. Não, eu te amo, eu vou mudar sim. Só que a partir do momento que você volta e ele relaxa essa adrenalina, ele volta a ter o controle. E aí não existe mais o sentimento de amor. Na verdade, nunca existiu. Só que ele confunde a angústia de perder o controle com, isso é amor, então eu não vou ficar sem ela, eu vou me desesperar. Eu tenho até uma pessoa que, a Amanda, a Nana Neném, veio para o meu programa, né? Ela é bem conhecida, acho que você conhece ela, né? Ela veio aqui para o meu programa e tem uma fala dela que me surpreendeu muito quando ela foi no Crimes e Efeitos e aqui também. Que ela fala que ela foi viajar com o João e em algum momento eles estavam no quarto, intimamente ali, e ao mesmo tempo que eles transavam, ele entrava num colapso mental de desespero, culpava ela, e daqui a pouco ele já estava orando, e depois ele voltava a ter relação, e daqui a pouco ele começava a chorar e começava a cantar um hino. É um descontrole, assim, e como envolve fé, isso mexe muito com a cabeça da vítima. Porque você começa a pensar, ué, o que eu tô fazendo de errado? Nossa, ele é a vítima, olha como ele tá sofrendo, olha como ele tá arrependido, olha como ele fala de Deus. Você se sentiu assim em algum momento? Com certeza, com certeza. Depois daquela primeira vez que eu tentei sair do ciclo de procurar advogado, tentar o divórcio, foi quando ele então disse que foi procurar a igreja e se converteu, e ele falava, eu lembro que ele se ajoelhou na rua, assim, a gente estava em Itapema, em Santa Catarina, se ajoelhou na rua, assim, eu estava no carrinho de bebê do meu filho, e ele se ajoelhou na calçada, chorando, assim, chorando, falando, agora eu conheci Jesus, agora eu sei o que Deus fala, agora eu sou um novo homem, fez novo. Então, quando eu acredito que um dos relacionamentos mais para você sair não envolve a fé e os filhos, né? Mas eu digo assim que para mim a minha fé, o amor que eu tenho a Jesus é maior que eu tenho pelos meus filhos, né? O Senhor Jesus é o meu Salvador. Então, a fé para mim realmente foi algo assim muito difícil de lidar com isso, sabe? Ele usou o que era mais precioso para você. E também tem a questão que a gente vai chegar a falar sobre isso, mas veja se você concorda comigo. Eu também tenho a minha religião. E o que acontece? Na própria religião, que eu separo religião de evangelho e Cristo. Para mim são duas coisas diferentes. A própria religião dificulta a autonomia da mulher de entender o que é perdoável e o que é aceitável. Uma coisa é eu perdoar, vai viver sua vida, outra coisa é colocar o limite. Exatamente. Você tem essa percepção também? Com certeza. Hoje eu costumo, assim, com as amigas, nas igrejas, pastores, líderes, eu sempre falo, precisamos entender o que é pecado do que é crime. Existem coisas que são crimes, não pecado. A gente não pode lidar com o crime como se ele fosse pecado. São coisas distintas. E isso realmente poucas pessoas falam. E há uma linha muito tênue entre as pessoas entenderem o que é crime e o que é pecado. O que a gente leva para a delegacia e o que a gente ora. Né? O que a gente escreve no círculo de oração para as mulheres orarem, ora, jejua, e o que é crime. Né? Quem procurar, pastor ou delegado? Então, realmente, é bem difícil. Eu vejo, assim, que adentrando nesse assunto, eu encontro muitas barreiras, né? Muitas pessoas que não querem tocar nesse assunto, ou que acham que você falar sobre isso, você está falando mal da igreja. E não é isso. Não é. Você não está contra uma religião ou contra a igreja. É importante que a gente tenha cada vez mais mulheres com a nossa consciência para tirar outras mulheres desse contexto e não só tirar mulheres, porque eu percebo que a liderança da igreja tem alguns homens que sabem exatamente o que estão falando, mas muitos é o aprendizado.
é como aprender o que deve ser e vai tampando os olhos para coisas muito sérias, né? E eu percebo que tem até mulheres que preferem colocar as coisas debaixo do pano. Ai, não fala sobre isso, não. Não vamos trazer esse assunto. E eu entendo que esse assunto precisa ser falado, precisa ser aberto dentro das igrejas, precisa ser exposto na internet, com muito respeito a qualquer religião, porque a gente está falando de pessoas, a gente está falando de aprendizado, de como deve se respeitar uma mulher ou até mesmo um homem, porque eu já falei aqui no programa que, por mais que eu fale de feminicídio, gente, eu defendo tanto a violência contra o homem contra a mulher. E eu digo mais. Muitas mulheres batem em homens e os homens não têm coragem de fazer um boletim de ocorrência e buscar ajuda. Então, vocês também, homens, precisam, às vezes, tirar essa coisa de, se eu falar que eu apanhei, porque quanto mais pessoas denunciarem, mais chances a gente tem de prevenir o pior que pode acontecer tanto contra a mulher e contra o homem, né? Mas vamos um pouquinho mais para frente da sua história. Quando começou a piorar, literalmente? Olha, eu acredito que tive grandes pioras nesse processo, como eu te falei, né? Os mais altos montes, os mais profundos vales. Mas eu acredito que o que me fez, né? Porque quem não ouviu minha história ainda, eu fugi. Literalmente, eu fugi com os meus filhos, né? Peguei um filho em cada... Agredida fisicamente? E fugi de casa, sim. Aí dentro... Uma agressão. Como? Foi uma agressão e você já fugiu, ou não? Tinha sido várias vezes? Não, já tinha sido várias vezes. Tá. Eu já era a quarta vez que eu tentava divórcio. E aí, na quarta vez, o que aconteceu no meu caso? Eu sempre perdoava, né? E eu voltava, caía de novo nesse ciclo. E aí ele melhorava por um tempo, de repente o ciclo, né, da tensão, da violência... O ciclo da violência doméstica, ele começa nessa lua de mel, né? Nesse amor, nessa lua de mel. E, às vezes, essa lua de mel pode durar uma semana, às vezes ela pode durar um ano. Então, vai depender muito de cada relacionamento. E aí você entra nesse período de tensão, aí depois começam as violências verbais, né? Quebra coisa dentro de casa, até que o final de tudo é a violência, de fato, física e o feminicídio, onde essa mulher muitas vezes é morta, e o homem também, mas o que de fato me fez perceber que realmente ali iria acontecer uma tragédia foi quando eu percebi que ele... Então, eu comecei a estudar sobre os narcisistas, comecei a estudar sobre violência doméstica, comecei a estudar sobre ciclo de violência, e aí, quanto mais eu lia, mais eu me identifiquei, e mais eu percebia que eu estava naquele lugar. E aí, você fala que fez total diferença na sua vida e na sua decisão você saber a dinâmica da violência. Com certeza. Assim, é uma história bem longa, né? Existem várias fases de tudo isso, mas assim, em 2020 eu fui em rodas, eu perdi a memória, eu cheguei no hospital desacordado no dia 1º de janeiro, no primeiro dia do ano de 2020. Então, eu fui internada num hospício nos Estados Unidos, com camisa de força. Eu passei 4 dias e 3 noites sem nenhum medicamento, sem fazer nenhum exame, sem passar por nenhum médico. Simplesmente ele me colocou, não sei, eu fui para uma consulta ginecológica. E dessa consulta ginecológica eu fui parar nesse hospício, acreditando que eu estava indo para um hospital fazer tratamento de endometriose. E aí, então, eu convenci uma das enfermeiras lá do hospício que eu não era louca. Eu estava ali já por 3 meses tomar um medicamento. E ela realmente... E olha no seu prontuário, eu não estou tomando remédio, eu não fiz exame. Simplesmente fui jogada lá, Caixa. E aí, essa enfermeira deixou eu ligar para ele. Aí eu liguei para ele e falei, fulano, vem me tirar daqui. E ele veio. Então, assim, da mesma forma que eu entrei, eu saí. Quando ele chegou lá, ele assinou os documentos, eu saí de lá. E ele que tinha planejado você ir para esse hospital psiquiátrico? A assinatura dele é de saída. Então, uma das coisas que são alegadas no processo é justamente isso, né? De que eu já estive num hospício.
já fui internada num hospital psiquiátrico. E aí a nossa defesa fala, cadê os laudos? Cadê os remédios? E ele nunca trouxe. Então, eu acredito sim que foi uma construção, foi uma narrativa. Porque hoje o que ele mais bate na tecla é justamente isso. Ela já esteve num hospício, ela é louca. Ela Ele roubou estava meu... planejando de fato. E aí você foge, e aí você vai para onde? E então, aí começo a entender sobre violência. E aí, questão de 2 meses, eu acredito, assim, antes de eu fugir, eu comecei a me blindar contra ele. Então, o que ele falava, o que ele fazia já não mexia comigo, porque eu percebo que agressores, principalmente esses que têm uma sociopatia, né, um narcisista, algo assim, eles tendem a ser alimentador. E eu já não Então, o que ele fez? Quando ele percebeu que ele já não conseguia me atacar dessa forma, ele começou a ir para cima das crianças. E aí, quando ele mexeu com os meus filhos, aí não teve, né? Aí eu demorei, assim, questão de dias, eu botei roupas dentro da mala, e fui buscar ajuda, botei roupas dentro da mala, e peguei o avião, e pagaram minhas passagens, e eu peguei o avião, vim dos Estados Unidos para cá. Então... E hoje vocês estão num processo, e é por isso que você está na questão do Tratado de Haia, da Convenção de Haia. Isso, quando eu coloquei meus filhos dentro do avião e eu vim para cá, e muitas pessoas me perguntam, mas como embarcou se ele não sabia que você estava indo? Porque a minha filha, a menina mais velha, ela é americana. Então, para ela sair dos Estados Unidos para o Brasil, eu não preciso de autorização, porque eu sou mãe, né? Passaporte americano, ela não precisa. E o meu filho é brasileiro, e eu sempre tive desde bebê, porque eu vinha todo ano para o Brasil com ele. Então, eu tinha autorização no passaporte impressa. Então, para mim, foi muito tranquilo embarcar com eles, né? Então, eu digo, eu tinha autorização de viagem, mas eu não tive o consentimento, né? Ele não tinha o conhecimento de que eu estava saindo do país. Aí, por isso que ele acionou a AIA. E aí, hoje as crianças estão com você? Uhum, estão comigo. Hoje nós estamos há quase 5 anos de processo judicial. E em algum momento você percebe que você pode perder ou não? Porque, na verdade, seus filhos, um deles é brasileiro, né? E o seu ex-marido é brasileiro, então isso não dificulta tanto para você como a gente vê outras histórias, quando o pai, o genitor, é estrangeiro, certo? Na verdade, é o que seria, né, na teoria, mas na prática ele é julgado tanto quanto qualquer outra criança. E isso é uma das coisas que mais me causa espanto, porque eu falo justamente isso. Eu sou brasileira, o pai é brasileiro, o filho é brasileiro, todos nós somos brasileiros. A gente apenas estava de mudança, né? Já havíamos vivido em outros 3 países. O porquê retornar para os Estados Unidos? Mas aí a gente vai, né, tendo esse conhecimento, estudando, você vai entendendo que a Convenção de Haia, ela vai julgar justamente algo que se chama residência habitual da criança. Então, como nós já morávamos 3 anos nos Estados Unidos, o meu filho, ele tem como residência habitual os Estados Unidos. E Sim. o que é essa residência habitual? É onde os juízes, eles estudam se a criança ia para a escola, se ela tinha amigos, se ela tinha convivência, onde era de fato a vida da criança nos últimos anos. E aí, enfim, existem casos onde a residência habitual é tida por meses, outros por anos. Então, cada caso é um caso. Então, meu filho, sim, ele entra da mesma forma que minha menina, os dois entram da mesma forma. Eles vão sempre avaliar o que é melhor para a criança, né? O ponto, acho que principal do seu processo é que eles precisam entender que a agressão contra a criança ela é muito maior do que a residência onde a criança crescia. E isso é o que mais me preocupa, não só no seu caso, mas em vários casos. Eu não consigo entender. E eu já falei, se alguém puder me explicar, vem no meu programa me explicar isso. Porque existem, por exemplo, essa questão da criança crescer nos Estados Unidos, ok, a gente entende que a lei vai favorecer onde a criança se sente mais adaptada, beleza.
Mas aí tem o processo criminal, a criança sofreu uma agressão. Eu tenho como provar que a criança foi agredida. É engraçado que em alguns momentos a justiça não conversa, são duas coisas diferentes, em linhas diferentes, sendo tratadas diferentes num único processo. E eu não consigo entender isso. Eu fico louca. Por exemplo, quando um pai abusou de uma criança, abusou mesmo, e aí tem um processo criminal, e aí tem um processo de guarda. No processo de guarda, ele está quase ganhando. Entende que na minha cabeça, eu não entendo como isso não se conversa. E tem muita criança que está com um genitor abusador. É uma coisa assim absurda que eu não consigo aceitar. Eu não consigo entender. E eu gostaria, se alguém quiser vir no meu programa me explicar como isso funciona, eu agradeceria, porque eu fico revoltada. O que, assim, eu não sou da área, tá? Não sou da área jurídica, não é a minha formação. Assim, ao longo desses anos a gente vai aprendendo muitas coisas, né? Então, o que eu entendo, uma coisa é a Convenção de Haia, o que é a Convenção de Haia? A Convenção de Haia é um tratado internacional, onde muitos países, mais de 100 países, eles têm esse acordo, né? Eles são signatários a essa Convenção de Haia de 1900. E aí, essa convenção, ela vai tratar a subtração internacional de menores, que é o quê? Quando um dos genitores do país tem a autorização do outro. E aí, o que acontece? No meu caso, eu saí, vim para cá, fugida dos Estados Unidos para cá. Não, eu não vou responder pelo Brasil e nem pelos Estados Unidos, porque eles não se conversam, né? Como você falou, cada um é cada um. Então, existe a Convenção de Haia que permeia todos esses países nesse acordo, onde eles, né, entendem que agora nós vamos ter essa criança volta para o país de origem, de residência habitual, ou ela fica nesse país. Então, quando ela fica nesse país, geralmente é quando é uma exceção, porque a regra é retorna, que foi o que o juiz americano falou para os meus filhos. Retorna. E aí existe uma regra, que é o artigo 13b, que é uma exceção, né, da convenção, onde diz, em caso de violência, em caso de risco de físico, psicológico, a criança não retorna, essa mãe vai ficar aqui nesse país. Então, graças a Deus, é dentro dessa exceção que eu e meus filhos nos encontramos hoje, que é a exceção do artigo 13b, onde já foi comprovada a violência, não só comigo, mas principalmente com as crianças, os dois, né? Então, hoje eu venci primeira instância de forma unânime, venci segunda instância, ele recorreu para o STJ. Também eu venci, graças a Deus, assim, não teve nenhum voto, nenhum juiz, desembargador, ministro, ninguém votou para que meus filhos se tornassem. Então, já são 5 anos de luta, né? 5 anos de muitas horas sem dormir, orando e buscando essa ajuda, essa força. E graças a Deus, hoje eu me encontro não com o processo encerrado, né? Mas hoje eu estou, assim, aguardando que transite em julgado, para que ele diz, encerre, a gente não fala mais nisso, as crianças ficam. Então, eu diria aí que a chance de reverter isso tudo é muito pequena, né? Os ganhos até aqui foram muito maiores do que qualquer coisa. Então, eu realmente, assim, cada dia que passa eu fico um pouquinho mais tranquila desse não retorno. Mas aí, Cássio, entramos nessa questão política que é a guarda. Porque a Convenção de Haia, ela não discute guarda, ela não discute se o pai é melhor, a mãe é melhor. Ela só discute, volta o filho. Qual é o país que vai decidir a guarda dessa criança, alimentos, enfim, tudo isso. Então, quando se decide que vai ficar aqui, que é o meu caso, aí a recém se inicia na vara de família, a vara estadual, se inicia tudo isso com juízes estaduais para decidir guarda, entendeu? Guarda, vivência. Então, hoje, vocês, na verdade, não têm uma questão de guarda, isso está em processo. Isso só tem a decisão de que eles fiquem no Brasil, a princípio, por conta da Convenção de Haia. Ainda não transitou em julgado, né? Transitar em julgado é falar, bater o carimbo, encerrou esse processo de Haia. Então, eu ainda não encerrei o processo de Haia. Mas eu tenho a guarda unilateral deles provisória. Uhum. Então, o que acontece? Quando eu cheguei no Brasil, fui direto para a delegacia.
Aí entrei com medida protetiva, processo de divórcio, guarda, tudo isso. A juiz daqui do estado deram guarda, e aí ele entrou a CAF, ele entrou, que a CAF é a Autoridade Central Administrativa Federal, ele entrou pedindo, opa, peraí, nós temos uma, entre aspas, uma mãe que fugiu, quero meus filhos de volta. E aí se iniciou esse processo federal, e aí congela tudo, congela toda a guarda do estadual. Só se discute crianças vão ou crianças voltam. Ficam ou voltam, entendeu? Aí agora estamos começando a reabrir todos os processos. Isso é uma coisa muito complexa, né? Eu gostaria que se conversasse, porque fica a decisão de um olhar diferente do outro, e isso acontece com muitas mães, né? A gente tem o caso da Karen Aranha também, para quem não conhece, talvez ela venha aqui contar um pouquinho. Ela ganhou a guarda do filho, mas o filho ainda está no Egito, em posse do pai, porque o pai está desaparecido, né? Parece que teve algumas mudanças agora, não sei bem. A Karen Aranha, né, deixando claro, ela não é uma mãe de Haia, ela é uma mãe de Ia, porque o Egito não é signatário dessa convenção, o que é muito pior. Eu vejo assim, às vezes eu ouço ela, né? Conheço, é uma questão complicada, né? Países, assim, realmente a gente sofre por todas, né? Sim, por todas, né? E aí tem uma questão contra a mulher, assim, que é muito velado, né? Mas aí, voltando para o relacionamento, como que foi para você voltar a se relacionar depois de tudo isso que você viveu? Voltar a me relacionar disso com Hoje você é casada? Hoje eu tô noiva. Noiva. Como que foi para você, assim? Você teve um momento de, ai, não sei se eu vou conseguir de novo, ficou receosa, difícil de acreditar nas pessoas? Como que foi, se você quiser falar, obviamente? Com certeza, é algo muito complicado e muitas pessoas me perguntam isso. Eu recebo várias, assim, mulheres, nossa, Mabel, como você conseguiu se relacionar? E eu falo, eu só consegui me relacionar porque é essa pessoa específica, que ele é o meu melhor amigo de infância. Então, assim, é alguém que eu conheço de caráter, vi crescer, a minha família conhece. Então, assim, nossos avós eram amigos, o meu pai com a mãe dele cresceu junto. Então, nós temos essa relação de muita amizade. Então, eu não preciso conhecer alguém, eu conheci que nos acolheu, que nos amou, que é, assim, eu digo que é o meu porto seguro hoje de aguentar tudo isso que eu vivo. Então, eu acredito, assim, que para mim foi uma bênção de Deus. Não tem outra explicação, porque eu não conseguiria, de fato, acreditar de novo, conhecer de novo, né? Saber, nossa, será que a pessoa está falando a verdade? Será que a mãe dele é desse jeito mesmo? Será que o irmão é assim? Realmente estudou isso? Porque eu descobri inúmeras mentiras depois, né? Inúmeras. Então, de fato, eu acredito que assim, dessa vez eu fui sorteada, fui premiada. Sim. Eu sempre faço essa pergunta, até porque, como eu sabia, né? Você tinha mencionado que já está num novo relacionamento, e eu gosto muito de ter esse exemplo ali na internet, na minha página, porque a maioria das pacientes que eu atendo, chega um momento que elas estão bem com elas, mas aí pegar o que você aprendeu na terapia e colocar na vida mesmo, para se colocar à prova, é muito difícil. E a maioria delas, às vezes, conhece uma pessoa muito boa, mas fica reativa. Nossa, será que isso é verdade? Será que ele está mentindo? Será que é tudo isso mesmo? E eu sempre falo, voltem a se relacionar, se experimente após a terapia. Só que agora com mais bagagem, com mais conhecimento, sabendo que tem certas coisas que você já vai identificar no início e vai pensar, poxa, isso aqui tá estranho. Mesmo que seja uma coisa maravilhosa, eu prefiro virar as costas e ir pro próximo. Porque é importante que elas se coloquem à prova após terapia e identifiquem ali, e não vai funcionar às vezes de começo, porque você vai ficar, nossa, será que essa pessoa está mentindo ou não? Às vezes vai se auto-sabotar, mas aí você vai aprendendo. E você falou uma coisa muito interessante, a Mabel de antes não tinha o conhecimento. Não. A Mabel de hoje saberia identificar na primeira semana. Não faz diferença. O conhecimento, ele é fundamental, né? Eu acho que a verdade liberta, né? O conhecimento, ele liberta.
E hoje eu, Mabel, consigo identificar até os relacionamentos de amiga, de pessoas que eu convivo assim por dias, às vezes até no encontro. Existem bandeirinhas ali que já vão levantando que eu falo, olha, acho que... E aí, geralmente, eu percebo que por essa minha luta hoje ser mais aflorada, ser vista, né, na internet, principalmente, as pessoas, geralmente, esses tendem a tentar tirar essas mulheres de perto de mim. E aí eu levanto outra bandeirinha e falo, opa, peraí, ali realmente, né? Então, existem mulheres que chegam até me iniciar, né? E outras que se afastam. E aí eu sempre falo, aqui para o dia que precisar, saiba que tu tem alguém aqui que vai te socorrer. Então, hoje realmente é muito fácil identificar. Sim. E assim, é interessante que nós temos narcisistas, que é 1% da população, mas existem homens extremamente imaturos e inseguros que também podem progredir na dinâmica da violência. Eu não gosto muito de falar do transtorno de personalidade narcisista, porque ele é muito menor e a forma de você intervir é diferente do que se eu estiver lidando com um homem inseguro e imaturo. E aí, o que eu falo para as pessoas? Vamos supor que você está com um homem extremamente inseguro. Se ele não trabalha essa insegurança, ele vai progredir na dinâmica da violência. Não importa se ele é uma pessoa boa, extremamente inseguro, ele vai querer te controlar, ele vai ter um ciúme excessivo e ele vai começar a ter poder sobre você e isso vai evoluir sim. Claro, eu não posso generalizar e dizer que todo homem inseguro, todo homem que às vezes fala mais alto, todo homem que manipula, vai cometer um crime. Mas isso não significa que você precisa ficar ali. Porque quanto mais poder você vai dando para esse homem, a probabilidade dele não saber lidar com os próprios sentimentos também, porque se ele tem poder, ele não busca ajuda. Se ele não busca ajuda, a chance de evoluir é muito maior. Então, deixando um recado para as mulheres, né? Percebeu algo estranho? O amor, ele não tem a ver com o nível de insegurança. Você não é obrigado a colocar a pessoa numa redoma para você cuidar. Todo mundo tem que trabalhar a sua própria segurança. É claro que a gente precisa de apoio, que nem eu acredito que você tenha apoio do seu novo parceiro, mas não significa que, se você não buscar ajuda, você, Mabel, por exemplo, e olhar para dentro de você e curar tudo isso, o seu parceiro não dá conta. Não é uma obrigação dele de dar conta de tudo que está dentro de você. E quando isso acontece, quando um parceiro deposita isso em você, você está tirando dele a chance dele buscar ajuda e facilitando ele progredir na dinâmica da violência. Fez sentido para você o que eu falei? Com certeza. E aí, conta pra gente um pouquinho dos seus projetos, que acho que é a parte mais linda de toda essa história. E parabéns, porque não é fácil a gente pegar uma dor, colocar no bolso e cuidar de outras pessoas, principalmente quando gera gatilho, né? Não é fácil. E, inclusive, assim, eu ouço de muitas pessoas pontuais assim, nossa, Bel, eu acho que você já tem tantos problemas e você ajuda outras mulheres, né? Às vezes eu tô assim ajudando e as pessoas vêm até mim e falam, poxa, eu acho que tu tá se sobrecarregando de ajudar. Aí até eu trouxe a analogia assim, você tá morrendo de fome, para uma caminhonete na sua casa com um rancho gigante, um monte de comida. E o seu vizinho tá com fome. Você não vai dividir? Você não vai dar? Então, eu vejo que a gratidão que eu tenho por tanta ajuda que eu recebi nesses 5 anos, e inúmeras pessoas. Como hoje, por exemplo, você é uma delas, você está me dando espaço para falar, para trazer a minha história. Então, muitas pessoas foram se conectando, foram curando, e eu vejo que é uma coisa que vai entrando a outra, então não tem como não ajudar. E sentir essa dor que eu senti vendo aquela Mabel que era antes, sem conhecimento algum. Você acha que eu entrei dentro de um avião chorando 8 horas, porque eu saí de lá chorando, cheguei aqui chorando, com um filho em cada braço. Eu deixei tudo para trás. Eu tive 3 horas, no meio da pandemia, a roupas com crianças, e eu falei para meus filhos, cada um escolhe um brinquedo, quer levar, o resto a gente
deixou tudo para trás. Então, aquela Mabel, ela nunca imaginou que chegando aqui, ela seria acusada de sequestro internacional de menores. Porque hoje eu respondo por um processo internacional, uma acusação de ser sequestradora dos meus próprios filhos na corte americana. E eu jamais imaginei isso, jamais imaginei que existisse a Convenção de Haia, eu jamais imaginei, nunca tinha pisado numa delegacia. Então, hoje não tem como eu pegar tudo isso e colocar no bolso e não fazer nada. Tem como não se ressignificar isso tudo. E um dos projetos, que você falou agora dos projetos, um dos projetos que tem nascido comigo é justamente de ensinar mulheres a terem uma renda após encerrar o ciclo da violência doméstica, porque eu fui designer floral lá nos Estados Unidos, mas no final, assim, quando eu estava voltando, e aí quando eu cheguei no Brasil, eu abri uma loja que se chamava Bel Flor, e eu tenho ela ainda hoje, ainda não é mais uma loja, e eu aprendi com as flores ressignificar essas dores. Deus me trouxe flores no meio das dores, e as flores, a loja se tornou um refúgio também de mulheres, onde muitas mulheres iam comprar flores, mas acabavam falando de violência, então era um refúgio de eu receber assim, mulher ali dentro da loja com um facão, assim, sabe? Tomou um lenhaço de facão com sangue, crianças, então foi um lugar onde eu não tenho tentar transmitir essa força para outras e dizer, ó, você consegue sair da violência. Vamos fazer flores, vamos fazer buquê de flores, vamos fazer arranjo. Eu trabalho com flores. Então, você consegue fazer esses arranjos, essas flores, esses buquês em casa, na sala, no cantinho, no jardim. Você consegue criar essas flores para você ter uma renda. Então, as flores, elas vieram como presente para mim, justamente para que eu tivesse também essa renda e essa terapia, porque é terapêutico trabalhar com manuais, mais com flores. Então, um dos projetos que eu tenho hoje é Entre Flores e Recomeços, que é justamente visa, né, esse incentivo de uma nova profissão, que é o designer floral para mulheres vítimas de violência doméstica. Que lindo, é um trabalho muito lindo. Como eu falo aqui para vocês, né, gente? Não há nada a rejeitar. Ele é uma história de você não rejeitar a sua dor e acabar transformando ela em alguma coisa muito bonita. A gente tem sempre dois caminhos, né? Ou a gente transmuta isso em luz, ou a gente morre de depressão e continua sendo vítima daquilo que aconteceu. E eu sou muito grata de receber a sua história e muito grata de você estar fazendo esse trabalho. É muito lindo mesmo. E eu acredito que isso também cure as suas dores e tudo que você vivenciou. E eu desejo de verdade que você tenha muito, muito sucesso. E só lembrando, né, o pessoal, eu conversei com você, acho que no particular, eu estou produzindo um livro onde eu estou escrevendo muitas histórias envolvendo a religião, o abuso na religião. E eu já recebi mais de 600 histórias, gente, eu leio cada uma delas. Então, se vocês têm vontade de contar a sua história para mim, manda para mim no direct lá do Instagram, que eu vou ler a sua história, eu vou responder, eu vou conversar com você. E se você tiver o interesse de colocar a sua história no meu livro, vai ser um prazer que eu faça isso por você. E se você não quiser que o seu nome seja divulgado, também não tem problema. O importante é que a gente possa contar as experiências e levar essas experiências para outras mulheres que não têm voz, para que elas possam se sentir encorajadas a sair de situações que nenhuma mulher merece passar. Então, faça como eu, faça como outras pessoas, como a Mabel, que muitas vezes precisou de coragem para enfrentar uma situação e alguém que estava controlando a sua vida. E contem comigo, contem com a Mabel, acredito que se mandarem mensagem para ela, ela vai receber com muito amor e carinho. A gente aqui com muita fé em Deus, fazendo o que dá. Passos de formiguinha. Eu, com meu projeto aqui, tentando ajudar outras mulheres, também é um passo de formiguinha. E quanto mais pessoas, mais mulheres a gente coloca nesse time, sem competir umas com as outras, a chance da gente ganhar é maior. Pode demorar 100 anos, mas a gente vai conseguir chegar lá, né? Como já conquistamos tantas coisas. Hoje em dia, as mulheres têm tanto espaço, né?
Talvez aqui no Brasil ainda tenhamos espaço em outros países, como eu venho falando lá no meu Instagram, por exemplo, o regime Talibã. Inclusive, vocês podem assinar, ajudar o tratado. Hoje eu posto no Story de novo, como eu tenho postado todos os dias, tá bom? Mabel, muito, muito obrigada. Você quer finalizar? Quer falar mais alguma coisa? Olha, eu quero dizer que coragem, mulher. Coragem, você vai conseguir. Hoje eu consigo falar sorrindo, porque realmente, não que eu esteja sorrindo sempre, porque às vezes eu choro também, mas não é fácil, mas você vai vencer, você vai conseguir. E conte comigo, conte com a Caixa, nós juntas vamos nos dar as mãos. Eu digo que nenhuma solta a mão da outra. É realmente esse amor, esse afeto, essa cumplicidade que nós damos para ajudar. E principalmente porque nós somos as maiores responsáveis por criar os seres humanos, por trazer esse amor, esse afeto, né? Nós, mulheres, somos muito afetuosas, então eu vejo que as crianças dependem de nós mulheres, mães fortes e outras mães de aia, outras mulheres que eu converso, outras vítimas, eu falo parabéns pelo filho que você está criando, porque ser mãe solo não é fácil. Criar e ter esse papel não é fácil, principalmente dentro de processos judiciais. Realmente é algo muito difícil, mas eu tenho certeza que você vai conseguir, eu tenho certeza que eu vou conseguir também, e a gente vai vencer. É nos darmos as mãos e acreditarmos que a verdade, ela vence, ela aparece, e os nossos filhos terão muito orgulho de nós, tenho certeza disso. Obrigada, Mabel. Vou só finalizar lendo 2 recadinhos aqui que deixaram para você nos comentários. Ivani, Mabel, muito orgulho de ser sua amiga, mulher forte e corajosa de muita fé. Que Deus a abençoe a você e sua família. Abraço grande. Ivani, obrigada por estar aqui. Seja bem-vinda sempre que quiser. Érica Gouveia, maravilhosa. Ainda bem que você tem essa força. Amo e tô junto nessa luta. Tem 2 grandes parceiras. Obrigada. Legal, muito obrigada. Mabel, muito obrigada por ter estado aqui. Se precisar de qualquer coisa, tá super convidada a vir pessoalmente. O dia que você pisar em São Paulo, você fala, Casti, tô aqui, vamos marcar. E você é muito bem-vinda pessoalmente. E se precisar de mim nos seus projetos, eu estou 100% à disposição. Vamos continuar conversando, luta, e igualmente, pode contar comigo também sempre, pode deixar quando eu chegar em São Paulo, vou aí te dar um abraço e a gente vai conversar e se conhecer pessoalmente. Obrigada pelo espaço, obrigada a todos os ouvintes, né? Todas as pessoas queridas que estão nos ouvindo e que também irão ouvir. Então, obrigada a todos pelo carinho. Imagina, eu que agradeço. Gente, vou ficando por aqui. Uma boa noite, ótima sexta e um ótimo final de semana para vocês. Até mais. Nem teve intervalo hoje, hein, Léo? A Rádio Valinhos apresentou o programa Não Há Nada a Rejeitar. Sua vida sob uma nova perspectiva. Com a comunicadora Castiere Stackflat. Até o próximo programa. Esse programa é uma produção independente e todo conteúdo é de responsabilidade